Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na sexta reunião ordinária, vereadores aprovam, em primeira análise, criação do Fundo Municipal de Proteção Animal. Vereadores também aprovam, em definitivo, acréscimo à lei já existente, as quantidades de fraldas por dia, às quais os beneficiados têm direito. Campinas se firma como um dos principais polos de eventos do Brasil. E no esporte, Guarani sofre gol nos acréscimos e fica no empate com o Veloclube em pleno Brinco de Ouro. Já no Morumbis, Ponte Preta vence São Paulo de virada e se aproxima da classificação. E olha só, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que é a maior ONG, de Inclusão Social e Empregabilidade Jovem da América Latina, completa 61 anos e realiza hoje a Maratona de Vagas. Então, sobre este evento que está acontecendo, os horários, público-alvo, as áreas com o maior número de oportunidades, eu aciono o repórter André Aranha, que está no local e vai nos trazer as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, isso mesmo, Gabriel Castro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, para se ter uma ideia, a região de Campinas abrange 19 cidades. E aqui para a região são mais de 600 vagas. Conosco aqui no Câmara Notícia, o Rômulo Santana, que é supervisor do CIEE, para falar justamente a respeito disso. É isso mesmo, Rômulo, boa tarde para você. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Realmente é um evento do CIEE, ocorre, é aniversário de 61 anos do CIEE, e a gente faz essa maratona de vagas, tem oportunidade para os jovens a partir de 14 anos. É um momento importante, uma oportunidade importante para ingressar aí no mundo do trabalho. Como eu disse, para Campinas, aí para a região, são muitas vagas, 240 para jovens aprendizes e 432 para estágio. Exatamente. E aí, mais importante é o seguinte, essas vagas, é importante os jovens se cadastrar no meu CIEE, porque as vagas, todo dia aparecem novas oportunidades e todos os dias o jovem tem a oportunidade de aí se ingressar no mercado do trabalho. Quais são as oportunidades? Na área administrativa, vendas, logística, pedagogia, engenharia civil, na área de direito, assim, independente, principalmente também para os jovens de ensino médio, também temos oportunidades. O jovem que acabou o segundo grau completo, 18 anos, também temos oportunidades. Então, assim, jovens, a partir de 14 anos, vêm até o CIEE se cadastrar no meu CIEE e aproveitar essa oportunidade de emprego. Bom, para a gente confirmar, como faz então para realizar o cadastro? A oportunidade hoje da Maratona de Vagas é das 9 às 15 horas aqui em Campinas. Tem outras regiões também acontecendo. Importante reforçar que isso é no Brasil inteiro, são mais de 22 mil vagas no Brasil. Então, os jovens podem se dirigir com documento CPF, RG e comprovante de endereço. Reforçando, o comprovante de endereço pode estar no nome dos pais ou dos responsáveis, ele se ingressar. Não conseguiu vir hoje na Maratona de Vagas? Está tudo bem, ele consegue pelo aplicativo Meu CIEE fazer o seu cadastro dentro do Meu CIEE e aproveitar as oportunidades. Bom, é uma ótima notícia então, caso não dê para o jovem comparecer aqui pessoalmente, existe então a possibilidade dele fazer esse cadastro? Existe oportunidade, aplicativo Meu CIEE atualiza, se não tiver o cadastro, faz o cadastro ou atualiza o seu cadastro, isso a gente reforça bastante. O cadastro atualizado garante ele mais oportunidades ainda de vaga de estágio ou aprendiz. Fale um pouquinho mais do CIEE para a gente, por favor. CIEE, 61 anos, nós somos uma ONG sem fins lucrativos e essa parceria, a função do CIEE é a empregabilidade dos jovens, é a nossa missão.
Hoje, mais de 6 milhões de jovens na sua história empregados, inseridos no mundo do trabalho. Então, o CIE realmente está aqui para impulsionar os jovens para o futuro. E a gente está dando uma olhadinha, bastante gente por aqui, isso é bem legal, né, Rômulo? Bastante gente, só começamos, né? E aí a gente consegue atender tanto os jovens que estudam de manhã, eles podem vir à tarde, os jovens que estudam à tarde podem vir de manhã, enfim, venha para o CIE que realmente, se quer uma oportunidade de ser inserido no mundo do trabalho, de experimentar as áreas, de realmente trabalhar e aprender, o CIE é o lugar. Importante destacar que é gratuito. Gratuito, 100% gratuito. É importante destacar e reforçar isso, né? A função do CIE é realmente essa empregabilidade dos jovens de forma gratuita. Nós temos o Saber Virtual, onde os jovens também conseguem fazer vários cursos dentro do nosso site. Dentro do meu CIE, lá tem todas as informações e eu garanto que os jovens vão se surpreender. Inclusive, você citou aí o site. Qual é o site para as pessoas acessarem, as pessoas que estão interessadas? Meu CIE, se ele digitar no Google, Meu CIE ou no aplicativo, ele vai conseguir ter todos os acessos aí possíveis, tanto de cursos gratuitos dentro da nossa plataforma, quanto se cadastrar, quanto vagas de emprego, enfim, é um mundo para ele. E o CIE tem acompanhado de perto aí as mudanças no mercado de trabalho? De perto, inclusive dentro do Meu CIE, né, que é o Saber Virtual, ele tem cursos exclusivos gratuitos, com vínculo ao Google, que tem agora, né, a inteligência artificial, enfim, diversas oportunidades para ele. Bom, você já citou aí, estou dando uma olhadinha aqui também, porque são muitas vagas, né? Administração, direito, marketing, contabilidade, construção civil, tecnologia, comunicação social, em aprendizagem também os cursos de capacitação. O maior volume são administração, vendas, varejo, logística, produção, quer dizer... oportunidades de fato não faltam, né? Não faltam. E assim, os cursos que nós citamos são os cursos de maior procura. Porém, diversos cursos nós temos acesso. Então assim, jovem, está estudando ou está numa faculdade fazendo diversos tipos de curso, ou ele acabou o 2º grau, venha para o CIE, tem oportunidades de estágio ou aprendiz para ele. Qual idade então, Rômulo? A partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos se cadastra no CIE, que ele vai achar uma oportunidade. Boa, muito obrigado. Só para confirmar então, hoje até às 3 horas da tarde... Exato, hoje até às 3 horas da tarde, em diversos lugares do país. Aqui em Campinas, nós estamos aqui na Barão de Itapura, e enfim, ele pode procurar, ou, como a gente já falou, né? Se ele não consegue se deslocar até aqui, tá tudo bem, Meu CIE se cadastre. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, portanto, aí uma ótima oportunidade, Gabriel. Como disse o Rômulo, não é Avenida Barão de Itapura 2294. Portanto, aí uma grande oportunidade para os jovens a partir de 14 anos. Eu volto com você, Gabriel Castro. Ótima oportunidade mesmo, dá tempo então, viu? Acabando aqui o Telejornal Câmara Notícia, do jovem ir até o CIE e conferir as vagas. Muito obrigado ao nosso repórter André Aranha e também ao Rômulo Santana, supervisor do CIE, pelas informações. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. Campinas se firma como um dos principais polos de eventos do Brasil. Campinas já se consolida nacionalmente quando os assuntos são inovação e tecnologia, graças ao CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Mas, agora o município do interior de São Paulo vem ganhando destaque como um dos principais polos de eventos do Brasil. De acordo com o segundo levantamento recente feito pela plataforma Eventos Associativos, em parceria com a Embratur, a cidade se destaca em 4º lugar no ranking nacional, ficando apenas atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A coleta de dados vai acontecer em 2024, segundo semestre de 2024. 108 entidades associativas acabaram respondendo a nossa pesquisa, o que é um dado muito interessante e é um dado maior do que a gente teve na edição anterior. Essas 108 entidades associativas, elas movimentam anualmente mais de 621 milhões de reais, quer dizer, então é um dado muito expressivo sobre essas entidades. E a gente realmente, analisando os dados, a gente realmente encontra aí uma tendência de migração de algumas capitais para cidades de interior, mas Campinas aí merece uma relevância e um destaque
nessa pesquisa. Os motivos que levam Campinas a ser um dos destaques do levantamento e também um dos destinos mais buscados para a realização de eventos no país é devido à sua estrutura logística, a malha viária e aérea, hotelaria, gastronomia e turismo, como explica Rodrigo, um dos responsáveis por gerenciar o estudo. Campinas tem uma combinação muito interessante. Primeiro, ela está localizada numa região muito interessante. Muito perto de São Paulo, com o interior do estado de São Paulo totalmente próspero, se desenvolvendo numa velocidade extrema, seja pela questão das indústrias, seja pela questão dos comércios, o desenvolvimento imobiliário, assim também como agrícola, quer dizer, então você tem muitos setores da economia que acabam movimentando a economia de Campinas. Além disso, Viracopos é uma excelente opção de pouso e decolagem, portanto com conexões para o Brasil e também para alguns outros países de fora. E por fim, acho que a rede hoteleira de Campinas que acabou se preparando assim também como espaço de eventos. Então aqui, qualquer promotor de evento ou organizador de evento acaba levando muito em conta ser uma cidade capaz de receber grandes eventos, não só no hotel oficial ou não no centro de convenções oficial, mas também que tenha uma rede hoteleira que consiga suportar esse volume de turistas que vão acabar pintando na cidade na realização daquele evento que vai acontecer. Essa migração do setor para o município no interior paulista já está afetando positivamente o calendário de eventos desse complexo em Campinas, como explica a gerente de marketing do local. Ele está bem cheio, né? Está bem repleto de eventos. A gente tem todos os tipos de eventos que você pode imaginar, os mais diversificados perfis de eventos, né? A gente tem ainda algumas brechas aí de possibilidades, mas ele está bastante cheio. Isso é muito importante, isso demonstra que é um trabalho que a gente tem feito de uma forma produtiva e eficiente, né? Demonstrando que Campinas tem estrutura de grandes capitais, tem espaços de eventos que são bem estruturados, tecnológicos, modernos e que podem agregar e trazer mais diversidade para o meio, para o ambiente do segmento de eventos. Então, Campinas está no 4º lugar na busca por eventos, só mostra que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito de entregar eventos de sucesso, eventos de qualidade, entregar um ambiente com estrutura, com modernidade, com tecnologia, para a gente trazer grandes eventos do Brasil para cá, do Brasil e do mundo, né? A posição de Campinas no 4º lugar no ranking nacional também contribui com a economia local. A gente entende que é extremamente importante porque o segmento de eventos ele movimenta tantos outros segmentos, né? A área de decoração, de cenografia, de montadoras, de gastronomia, de turismo, conveniência em geral. Então, o segmento de eventos ele acaba não ficando por si só no mesmo espaço. Ele movimenta uma série de outros suprimentos da cadeia e por conta disso a gente cria uma escalada de crescimento para tantas outras empresas, né? Primeiro que os eventos associativos, eles acontecem em período de baixa temporada, portanto quase sempre quando os hotéis não estão cheios. Os eventos associativos, especialmente os não médicos, eles fogem de feriados, eles não se realizam em feriados. Então eles movimentam a cidade em dias de semana e eles lotam a cidade e o impacto se dá em bares, restaurantes, farmácias, quer dizer, toda a cadeia ligada ao turismo acaba sendo totalmente impactada por conta disso. Então a gente acaba vendo muito mais gente dentro de uma cidade, mas a gente não sabe qual é a razão. Boa parte da razão que leva uma cidade a ter um volume expressivo de participantes é justamente o fato dela receber um grande congresso ou uma grande feira de negócios, porque aí você tem um grupo de expositores, onde você tem as empresas que vão expor nos estandes que levam seus times. Você tem os congressistas que vão participar do congresso, tem os visitantes da feira que vão visitar a feira. Você tem toda a estrutura de apoio. É importante destacar que esse tipo de evento gera um volume de empregos absolutamente expressivo, sabe? E são empregos diretos de pessoas que realmente vão trabalhar no evento, durante a realização do evento, assim também como empregos indiretos, porque afinal de contas muitas coisas são produzidas em galpões para que sejam instalados no local de realização. E olha só, foi publicado no Diário Oficial do município de hoje o edital para prorrogação do prazo que entidades envolvidas com o desenvolvimento urbano e a sustentabilidade se inscrevam para as vagas para compor a nova gestão do Conselho da cidade de Campinas, que é o Concidade. Os conselheiros serão eleitos para mandato de 2 anos
e o novo período para enviar as inscrições começa amanhã, dia 21 de fevereiro, na sexta-feira, e prossegue até a quarta-feira, dia 5 de março. Meio-dia mais 30 minutos, vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da sexta reunião ordinária e os vereadores aprovaram o projeto que determina que o Banco de Fraldas ofereça até 120 unidades mensais do item de higiene aos beneficiados. O projeto dos vereadores Eduardo Magoga e Rodrigo da Farmadic, que altera a lei de 2024 que instituiu o Banco Municipal de Fraldas em Campinas, determina as quantidades de fralda por dia às quais os beneficiados pela lei têm direito. Pela matéria, tem direito ao benefício pessoas com deficiência, pessoas com paralisia cerebral ou portadores do TEA, o transtorno do espectro autista no município. O vereador Eduardo Magoga detalhou a alteração. Colocamos um limite de 120 fraldas mês, mas também o que vai prevalecer é a prescrição médica. Às vezes a pessoa não necessita de muito, necessita menos, mas colocamos um parâmetro que se ela possa fazer o uso de 4 por dia, acho que é um consenso que nós chegamos com a Secretaria de Saúde para que a gente possa regulamentar o projeto e fazer esse projeto funcionar. Nós fizemos essa emenda agora para poder ajudar a Secretaria a regulamentar essa lei, porque tem muita procura já das pessoas nos centros de saúde. Então você colocando quantidade e a forma que essas pessoas vão ter direito é uma maneira de você equalizar o orçamento para que a gente possa destinar as fraldas para a Secretaria através de emendas e outros tipos de doações também até de empresas privadas. Durante a discussão, vários parlamentares apoiaram a proposta e outros se colocaram contra o limite proposto pela emenda parlamentar. Na minha opinião, é uma restrição. Por que é uma restrição? Porque acrescenta um artigo na lei definindo que o máximo que pode ser distribuído são 120 fraldas mensais. Vejam, como é que a lei, nós aqui, vamos definir de antemão qual é a quantidade que essas pessoas vão precisar. Ah, precisa ter regulamentação? Sim, precisa ter regulamentação. A Secretaria pode regulamentar isso? Eu acho que é um limitador muito perigoso e que a gente está colocando e pode não ajudar, a gente pode prejudicar mais do que ajudar com uma legislação dessa. O vereador Rodrigo da Farmadic lembrou que existe um programa semelhante do governo federal. No programa Farmácia Popular, se você for em qualquer farmácia, a limitação é de 40 fraldas a cada 10 dias. Veja bem, é 40 a cada 10 dias. O nosso ainda fala 120 fraldas mensais. Se você quiser pegar 41 unidades de fralda a cada 10 dias, não libera. O sistema só libera 40, depois de 10 dias precisa novamente o próprio paciente ou um familiar com a procuração ir lá levar a documentação para retirar. Então, nós se baseamos, inclusive, com o programa federal, 120 fraldas a cada 30 dias. Os autores defenderam a matéria que agora segue para a sanção do prefeito. Criando o limitador, porque você tenha a distribuição de 120 fraldas mensais, você possibilita que mais pessoas possam adquirir. Então, assim, o banco de fraldas ele vai fazer a distribuição à medida de que tenha disponibilidade. Se não houver disponibilidade ou for distribuído tudo aquilo que for comprado através de emenda ou de doação, arrecadação por qualquer motivo, por qualquer campanha, já não vai ter mesmo. Então, não vai distribuir nem 120 nem nenhuma. Precisa ter disponibilidade. Por isso que nós criamos o banco de fraldas. O projeto ele vai ajudar essa família a obter essa fralda através da nossa secretaria e vai ter aí um alívio no orçamento do mês que pode ser um ganho muito expressivo na família que vive com salário mínimo, porque ela vai poder destinar para outras coisas dentro do lar, como a própria alimentação. A gente segue na sexta reunião ordinária porque os vereadores também aprovaram, mas em primeira análise, a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal.
Os vereadores de Campinas aprovaram na noite desta quarta-feira, em votação inicial, o projeto de lei do vereador Herbert Ganem, do Podemos, que prevê a criação do FUMUPA, o Fundo Municipal de Proteção Animal em Campinas. O Fundo Municipal vai destinar recursos para ajudar os animais, seja os domésticos, os cachorros, os gatos, os silvestres de grande porte também, cavalo, boi. Esse fundo é voltado para ajudar esses animais com castração, chipagem, ajudar os protetores também de animais que precisam de ajuda, Eles fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho gigantesco e precisam do nosso apoio. De acordo com o parlamentar, os recursos do FUMUPA poderão vir de diversas fontes, como multas aplicadas por infrações contra a legislação de proteção animal, dotações orçamentárias, doações e emendas parlamentares. Essa medida tem o objetivo de não apenas penalizar os infratores, mas direcionar os valores arrecadados para iniciativas que impactem positivamente a causa animal. Para se tornar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada em segunda votação e sancionada pelo prefeito. Ganem fala de como o fundo vai beneficiar quem atua na causa animal. As protetoras, as ONGs, associações, A gente precisa amparar esse pessoal que ajuda. O poder público faz a sua parte, mas não consegue atingir tudo. Então, esse pessoal que ajuda, esses protetores, os ativistas, a gente precisa dar uma ajuda para eles. Lembrando que você pode rever ou assistir na íntegra a sexta reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. E olha só, o vereador Rodrigo da Farmadic reivindica implantação de ecoponto no distrito do Ouro Verde. Por meio da indicação 1642 de 2025, protocolada na Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rodrigo da Farmadic solicita ao prefeito estudos para a implantação de ecopontos no distrito do Ouro Verde. Nós temos enfrentado um problema sanitário na cidade toda, que é o descarte irregular de entulho, inclusive até de lixo doméstico na cidade. Isso muito por conta de não ter locais adequados para fazer destinação. O distrito do Ouro Verde é um dos maiores, se não o maior distrito, a maior região da cidade de Campinas, e tem apenas um ecoponto e fica no extremo do distrito, lá no bairro Vida Nova, dentro do Parque Dom Bosco. Então a indicação, inclusive, é uma indicação que eu estou refazendo ela, o prefeito, até porque nós estamos agora em um novo governo, iniciou um novo mandato, para que possa utilizar os nossos impostos com a construção de novos ecopontos. O descarte irregular de lixo é crime ambiental. É muito comum você passar aqui pela região do distrito do Ouro Verde e encontrar alguns terrenos assim, olha, cheios de entulhos. O que a população não entende é que, além de prejudicar o ecossistema, também pode trazer um problema de saúde pública. Isso porque lugares como este viram criadouro em potencial do mosquito da dengue e outros animais peçonhentos. Nós temos um problema das picadas de escorpião, porque geralmente ele fica ali na região onde tem bastante, na área onde tem descarte de entulho. Nós temos um problema muito mais grave, que é uma dimensão muito maior, que é a dengue, Nós enfrentamos uma das piores epidemias da nossa cidade no ano passado, então a nossa preocupação também é justamente da questão epidemiológica. Temos um já que atende a região lá do Vida Nova, mas nós apontamos a necessidade de construção de mais 4, porque por mais que você coloque um ecoponto, mais um ou mais 2 ecopontos, você não vai conseguir atingir uma região tão grande que muitas vezes, como a gente também precisa passar num processo de reeducação da população, se tiver uma distância muito grande, ele vai acabar pagando para uma pessoa com uma carretinha ou um outro veículo para poder retirar, e aí fica à mercê dessa pessoa acabar descartando em qualquer lugar. Então tem sim a necessidade da instalação de pelo menos mais 4, porque daí não haverá justificativa para fazer o descarte de forma irregular. Atualmente, a Prefeitura realiza a remoção diária de grandes volumes de entulho descartado de forma inadequada. No documento, o parlamentar destaca a importância de um ecoponto centralizado na região, que vai promover a sustentabilidade, melhorar a qualidade de vida dos moradores e gerar economia circular. Nós fizemos o apontamento para que a gente tenha pelo menos nos 4 cantos lá do distrito, são regiões populosas, são regiões muito adensadas, a região dos diques, a região do Jardim Planalto, a região da Vila Aeroporto, a região do Parque Universitário, são regiões muito adensadas que têm
locais viciados de descarte, né, de entulho. E com a construção desses ecopontos a gente vai ter um local adequado, inclusive para fazer o descarte correto de bateria, fazer o descarte correto de lâmpadas fluorescentes, né, que são telhas de amianto, porque são aquelas telhas antigas que algumas residências ainda utilizam. E aí quando um proprietário de uma casa, às vezes até uma casa humilde, faz a troca desse telhado, você não tem um local adequado, acaba despejando e criando um problema ambiental, né? Acaba jogando sempre próximo ao córrego, aí ajunta o problema da peçonha e da contaminação também do lençol freático, né? Guarani, ontem o Bugre desperdiçou uma ótima oportunidade de se aproximar da classificação. Vencia o Velo Clube até os 50 minutos do segundo tempo, quando veio o castigo. Olha só. Primeiro ataque e já gol, cobrança de escanteio, o zagueirão Rafael dividiu com o goleiro e mandou para o fundo das redes, nada de falta, 1-0 Guarani. Aos 23 minutos, mais uma ótima oportunidade, Rafael Bilu cruzou e João Marcelo fraquinho não conseguiu finalizar na primeira e na segunda, em cima da marcação. O Velo Clube chegou somente aos 35 minutos nesta bomba de falta que Gabriel Mesquita conseguiu espalmar. No segundo tempo, o Velo Clube chegou novamente em cobrança de falta e Marcelo Augusto mandou para fora. Em cobrança de escanteio, Anderson Leite, livre, acertou a trave. Até que aos 51 minutos do segundo tempo, o jogo que parecia controlado, veio o castigo. Lucas Duni roubou a bola de João Vitor, invadiu a área e bateu cruzado para deixar tudo igual. No brinco de ouro, Guarani 1, Velo Clube também 1. O Guarani fez o gol cedo, controlou a partida, tudo levava a crer, né, que os 3 pontos viriam, mas o Velo Clube, que está em ascensão na competição, não desistiu e conseguiu o gol de empate nos acréscimos. Situação do grupo está assim: o Santos venceu ontem, lidera com 15 pontos, o Bugre está na segunda colocação com 12 pontos, e o Bragantino e a Portuguesa, que tem 11 pontos, entram em campo hoje. Então o Guarani precisa torcer para o Mirassol ganhar do Bragantino fora de casa e do São Bernardo também fora de casa vencer a Portuguesa. Vai ter que ligar o secador e amanhã, claro, que a gente conta a história das duas partidas e conta como é que fica a situação no grupo. Ontem também a Ponte Preta enfrentou o São Paulo fora de casa. Saiu atrás do marcador, mas não se abateu e foi buscar a vitória. O primeiro ataque foi do São Paulo com Caleri, que bateu cruzado, mas para fora. O tricolor chegou de novo em rápida troca de passes e Oscar também mandou para fora. O primeiro ataque da Ponte foi com Jean Dias, que finalizou de longe, mas nos braços de Rafael. Alan Franco de cabeça obrigou o Diogo Silva a fazer bela defesa. Jean Dias limpou a marcação, mas bateu fraco. Até que aos 45 minutos do primeiro tempo, Sérgio Rafael tentou driblar dentro da área, perdeu a bola para o Lucas e na finalização o São Paulo ganhou o escanteio. Na cobrança, Caleri, livre de marcação, mandou para o fundo das redes, falha da zaga, São Paulo 1-0. Veio o segundo tempo e logo aos 4 minutos, Jean Dias cruzou e Arthur, na segunda trave, mandou para o fundo das redes, tudo igual, 1-1. A Ponte foi valente, foi para cima e aos 15 minutos, Everton Brito aproveitou o chute errado e completou para o fundo das redes,
vira-vira 2-1 Ponte. A partir daí, o São Paulo tentou de tudo quanto era jeito. Pelo alto, em cruzamento, mas não teve jeito. No Morumbi, São Paulo 1, Ponte Preta 2. Vitória inesperada da Ponte, que embalou de vez na competição. São 6 partidas consecutivas sem derrota, 5 vitórias e 1 empate. Em 11 jogos até aqui no Campeonato Paulista, a Ponte só perdeu para o Corinthians. Faz uma bela campanha. Alcançou os 22 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, que enfrenta hoje fora de casa a Portuguesa. O Palmeiras é o terceiro colocado, tem 17 pontos, 5 a menos. Então, se o Verdão empatar ou perder hoje do Botafogo de Ribeirão Preto, joga em casa o Palmeiras, a Ponte já se classifica com uma rodada de antecedência. E amanhã a gente conta também a situação do grupo da Ponte e fala sobre a última rodada do Paulistão, que acontece neste fim de semana. 12h mais 46 minutos, olha só, ameaçada de extinção, a onça-pintada é símbolo de força e biodiversidade. Vamos conhecer mais sobre esta espécie a partir de agora. Só pode ser o nosso quadro, é o bicho. A onça-pintada é o maior felino do Brasil e sua mordida é considerada uma das mais fortes entre eles. Suas pintas são únicas, como nossas digitais, e é sobre este animal que vamos falar hoje no É o Bicho. Rainha das florestas brasileiras, a onça-pintada se tornou símbolo de campanhas pela preservação da biodiversidade. Segundo o Ministério do Ambiente, ela consta como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção. Pensando em contribuir com a reprodução e conservação da espécie, os zoológicos se unem para formar casais. Esse é o caso do Parque Ecológico de Americana, que tem essa proposta. Pantanal, ele é um macho, né? É o que tem as características da onça-pintada mesmo, o nosso exemplar aqui, manchado de amarelo, com as rosetas pretas, tá? Ele é nascido no Zoo de São Carlos em 2005, tá? Ele nasceu até em fevereiro de 2005, está completando 20 anos então agora. E em setembro, mais ou menos, ele foi transferido para cá, para compor o nosso plantel, tá? A Sheila ela nasceu lá no Pará, no Zoo de Carajás, é um zoo mantido pela empresa Vale do Rio Doce, lá. E ela é nascida lá, veio através de um projeto de um plano de conservação junto à ZAB, né, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Faz uns 4 anos que ela está aqui com a gente já. Ela veio para fazer o casal com o intuito da reprodução, né? Ela é uma fêmea já mais jovem, ela tem em torno de 7, 8 anos, tá? Estão se familiarizando ainda, estão se dando super bem e a expectativa de reprodução é muito positiva. Como ele é um predador de topo de cadeia, né, é um animal muito ameaçado de extinção, muito por conta de fragmentação de ambiente, né, degradação, as queimadas e principalmente por conta de caça, né? Infelizmente eles ainda sofrem muito impacto de caça, ele sofre grande ameaça. Então a gente tem um projeto aí junto à Associação de Zoológicos que visa a reprodução, tá, dessas espécies, e a onça-pintada está contemplada dentro delas, e a gente vai trabalhando com o intuito de ter mais animais, variabilidade genética, então ter bastante animal sem o parentesco, tá? E a possibilidade de futuramente, a gente tendo ambiente, a gente poder repovoar, devolver alguns animais para a natureza. A gestação desse felino pode durar entre 90 a 110 dias. Normalmente, uma onça-pintada dá à luz a 1 ou 2 filhotes, podendo nascer até 4. Normalmente a gente vai acompanhando junto aos tratadores também do parque, né, equipe técnica, os biólogos, veterinários, zootecnistas, acompanham muito a questão de comportamento. Tá? E esses animais eles manifestam o cio, a aproximação do casal, tem todo o evento da corte, né, do namoro ali em si,
E aí, se a gente conseguir acompanhar a cópula, melhor. Mas a gente vendo esses parâmetros de comportamento, a gente pode estimar uma expectativa de nascimento. Tá? E aí a gente vai acompanhando visualmente, normal. Tá? Como são animais, hoje a gente tem alguns trabalhos de condicionamento, né? Onde a gente consegue fazer alguma aproximação, algum trabalho diretamente com o animal, sem precisar anestesiar, mas muitas das vezes a gente precisa anestesiar ainda esses animais, e aí no caso de uma gestação seria um risco, tá? Então a gente acompanha muito visual, né? Então a gente vai observando a questão de contorno de cintura dos animais, comportamento de confecção de ninho, né? Apesar de a gente fala ninho muitas vezes para aves, mas os mamíferos eles têm aquilo de preparar o cantinho onde vai fazer o trabalho de parto também, né? Então a gente vai observando alguns comportamentos dos animais e algumas estruturas, né? Principalmente no final de gestação, por exemplo, tem o desenvolvimento das glândulas mamárias. Esse é um fator muito importante para a gente observar. Né? E quanto mais próximo do nascimento desses filhotes, a gente vai vendo algumas alterações já fisiológicas, preparando o animal para o parto também. Então a Sheila e o Pantanal ainda estão em fase de paquera. Já é um namoro real, né? A paquerinha ali, enquanto a gente estava fazendo o trabalho de aproximação, eles se conhecendo, rolou bastante paquerinha. Mas agora eles já estão num namoro, tudo acompanhando direitinho. As onças têm sido caçadas desde o início da colonização por razões como a caça recreativa e sociais, representando símbolo de status e força aquele que for capaz de capturar o animal. A expectativa de vida de uma onça pintada gira em torno de 20, 23 anos, né? Então isso também a gente preocupa um pouco, exatamente por conta do nosso macho do Pantanal estar com essa faixa etária, né? Então a gente já vê um animal idoso aí trabalhando, mas como não tem estudos científicos que comprovem até que idade ele consegue reproduzir, então a gente ainda fica na expectativa, né? A gestação gira em torno de 4 meses, né? Então é um trabalho realmente meio um pouquinho longo, né? A gente compara muitas vezes eles com os gatos, né? Então, gato normalmente que vai ter um parto ali a cada intervalo de 2 meses de gestação. A onça a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Mas é bastante essa questão do acompanhamento, a gente consegue observar bastante variabilidade de comportamento desses animais. Este mamífero é considerado símbolo de força e poder, estando presentes em clássicos da literatura brasileira, letras de músicas e em manifestações folclóricas. São animais que chamam bastante atenção, né? Normalmente nas instituições os felinos são bem visitados, né? São bem interessantes ao público. Uma característica comportamental que o pessoal às vezes não conhece é a vocalização deles, né? A onça ela faz o chamado esturro, né? É um movimento, uma sonorização que vem através da própria garganta e parece às vezes que ele está engasgado, que ele está com ânsia de vômito. Então às vezes para o público isso é bem preocupante. Eles vêm às vezes correr atrás dos funcionários, procurar a gente achando que o animal está passando mal, mas não, é só um comportamento normal que eles muitas vezes usam em natureza para demarcação de território, né? Então, enquanto um exemplar está vocalizando num canto, fazendo esse esturro, os demais animais sabem que tem um outro componente ali por perto, tudo, né? E acaba espaçando, dando mais espaço para esse animal. Segundo o Instituto da Onça Pintada, seu peso varia entre 35 e 130 quilos, considerado o maior carnívoro da América do Sul. Carne bovina, carne de aves, tá? A alimentação é uma vez por dia. Os animais, como são felinos e realmente a gente vê muita comparação com os gatos, eles geralmente têm hábito mais noturno. Então, geralmente a alimentação deles vem no período da tarde, né? São animais que procuram se locomover, se movimentar mais nos horários mais frescos. Então a gente pode ver eles um pouquinho mais atividade no início da manhã, por volta das 8, 9 horas da manhã, e geralmente no final da tarde, por volta das 2h30, 3 horas. E geralmente por volta desse horário é o horário que ele recebe a alimentação, tá? Então eles recebem uma vez por dia.
o macho está comendo em média de 3 quilos por dia e a fêmea em média de 2 quilos, né? Em ambiente natural, é lógico que esses animais eles costumam comer muito mais quantidade, mas como eles dependem da caça, então eles comem bastante e ficam por um bom tempo digerindo esse alimento, porque eles não têm a ideia de quando eles vão ter novamente o alimento. Aqui na instituição a gente alimenta todos os dias, né? Eles não precisam se desgastar fazendo a caça realmente do alimento. Então a gente diminui bastante essa quantidade, né, comparada ao ambiente natural, porque se a gente fornecer essa quantidade todos os dias, os animais vão acabar tendo sobrepeso, né, entrando numa obesidade. Isso aí também não faz bem para a saúde. Sheila possui uma pelagem escura, uma característica marcante graças a uma mutação genética que as tornam felinos melânicos. Assim como a espécie humana, as onças também têm uma diferenciação de pigmentação, mas também têm pintas que são bem visíveis quando o animal está exposto ao sol. Aqui a gente tem o casal da onça pintada, o macho, como eu falei, do exemplar de cor amarela, e a fêmea de cor preta, né? Às vezes as pessoas confundem e acham que é uma espécie diferente, a onça preta ou a pantera negra, como muitas vezes denominam de forma vulgar. Mas no nome científico, na classificação, ambos são da mesma espécie, a onça pintada, tá? Inclusive, quando reflete a luz na onça preta, você consegue ver as manchas também, a marcação, as chamadas rosetas, que são essa marcação negra na pelagem deles. Na verdade, a única diferença é a quantidade de melanina mesmo, assim como ocorre em outras raças, em outras espécies também. Acontece a maior concentração de melanina e altera a coloração da pelagem dela. A Câmara de Campinas aprovou o projeto de lei que visa valorizar o patrimônio cultural funerário, estabelecendo no calendário municipal um dia destinado ao tema. Confira agora como foi o caminho percorrido pelo projeto, que virou lei e, para isso, passou pela Câmara. Campinas é a primeira cidade do Brasil a instituir o Dia do Patrimônio Cultural Funerário. A data foi criada para valorizar e preservar memórias históricas presentes nos cemitérios da cidade. Mas isso só foi possível porque a proposta que institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas passou pela Câmara. O projeto de lei ordinária 66 de 2024 é de autoria do vereador Luiz Rossini e foi apresentado no Legislativo Campineiro em 25 de março do mesmo ano. A proposta institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas a ser comemorado anualmente no dia 7 de fevereiro. Na primeira foi uma provocação, até uma sugestão feita pelo Thiago Souza, que é o responsável por esse movimento, o que te assombra. Ele é pesquisador também da cultura funerária, e ele viu a riqueza que existe aqui no Cemitério da Saudade. E a partir de uma ação que era em tese uma brincadeira de juntar as pessoas para falar sobre lendas e mitos de assombrações da cidade, ele começou a pesquisar e viu como é rico do ponto de vista cultural, histórico, a importância do cemitério. E aí, numa conversa com ele falou: a gente precisava marcar essa data, a gente precisa valorizar isso, como o mundo inteiro faz isso. Então, por sugestão dele, a gente escolheu o dia 7 de fevereiro, porque foi o dia que foi fundado o Cemitério da Saudade, que na verdade havia outros 5 cemitérios, alguns particulares, que foram todos eliminados e vieram todos para cá para ter o seu cemitério oficial da Saudade, né? Então foi essa a sugestão e eu achei importante fazer um projeto de lei instituindo o dia 7 de fevereiro como Dia da Cultura Funerária de Campinas, pela importância que tem do ponto de vista cultural, histórico,
e pode ser, como a gente está vendo aqui, mais um ponto de atração turística e movimentar a cidade com uma coisa que aparentemente não é tão comum, mas que existem pessoas que gostam disso, né? É mais uma opção também de lazer cultural na nossa cidade. O projeto foi votado e aprovado em turno único de discussão e votação na reunião ordinária de número 43, do dia 12 de agosto de 2024. Eu fiz uma audiência pública, né? E a partir da audiência pública, também na votação, teve discussão. Nós tivemos uma adesão de todos os vereadores, né? Foi uma votação unânime, até porque existem algumas iniciativas de outros vereadores que procuram valorizar e reconhecer personalidades da história de Campinas que estão enterradas aqui, muitas ligadas inclusive ao movimento de libertação da escravidão. Nós temos aqui o túmulo do escravo Toninho, talvez seja um dos mais visitados, e a lenda, né, do Boi Falô, da história dele, que era escravo de Barão Geraldo de Resende. Então tem muita riqueza aqui nesse cemitério, e no debate e na discussão isso veio à tona e a gente teve assim, um apoio unânime dos vereadores para aprovar essa data. O projeto de lei ordinária 66 de 2024 destaca que a criação do Dia do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas tem como objetivo valorizar a cultura e a história, além de promover o envolvimento da sociedade e estimular o turismo cemiterial. Após a aprovação no Legislativo, o projeto de lei foi aprovado e sancionado pelo prefeito, se tornando a Lei 16.616, de 3 de setembro de 2024, que foi publicada em Diário Oficial no dia seguinte do mesmo ano. A implementação de um dia para celebrar a importância do patrimônio cultural funerário é uma decisão que eu considero importante e relevante, até mesmo no cenário nacional, para que se possa pensar práticas e estratégias voltadas para essa categoria de bem cultural ainda pouco explorado e com poucas ações de preservação dos órgãos de proteção ao patrimônio em seus diferentes âmbitos e esferas, né? A criação de um dia no município visa, inclusive, a valorização da cultura e da história na nossa cidade, né, já que o patrimônio cultural, artístico presente nesses cemitérios, as personalidades ali enterradas, contam a história de quem ajudou a desenvolver o nosso município e o nosso país. É também uma forma de você pensar ações de preservação desse patrimônio cultural, inclusive conscientizar as pessoas, a sociedade, para evitar o abandono, a depredação, a pichação, que muitas vezes acontecem nesses locais. Eu acho que é um marco importantíssimo, porque tudo que a lei na verdade, ela é muito interessante, porque ela não é apenas uma efeméride, ela revela, ela traz luz para todas as simbologias de itens, de patrimônio, de biografias, de tudo que significa o patrimônio cultural funerário da cidade, que ultrapassa a ideia de conjuntos escultóricos importantes. Claro, a arte tumular é um interesse muito grande no nosso cemitério, é um dos mais interessantes do Brasil nesse aspecto, mas ela também revela a importância das biografias de quem está sepultado aqui, da importância dos ritos funerários, dos processos de luto. Tudo que compõe a cultura funerária, a gente acaba inevitavelmente tratando no escopo dessa lei. Porque a cultura funerária, ela transcende a ideia de exclusivamente arte tumular. Por isso que a gente aqui na cidade de Campinas não tem só o cemitério, embora ele seja o grande homenageado, tem toda a razão de ser, por ser o nosso cemitério histórico, hoje o mais antigo em funcionamento, isso a gente não precisa discutir, mas, por exemplo, o monumento túmulo a Carlos Gomes também faz parte desse, também é um protagonista nesse contexto do nosso patrimônio funerário cultural. A cripta da nossa catedral, antigos locais de enterramento, cemitério dos cativos, do lado da Igreja de São Benedito. A gente tem vários espaços que tem esse componente
da morte, do enterramento e da memória, sobretudo, que, a partir da lei, começam a chamar mais atenção. Desde o início, o projeto tem o apoio total da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. Nossa, foi muito importante. E eu acho que até ter lançado essa lei antes do que outros locais. Então, a gente ser assim, o pioneiro, e a gente já sabe que tem vários locais copiando a lei de Campinas. Então, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, como a gente sempre fala, uma lei, ela suporta que ela vire uma política pública, né? Ela dá também a condição da gente criar uma estrutura dentro da secretaria, o fato de ser um patrimônio cultural, para que a gente possa valorizar, cuidar dele e também mostrar para a população. Eu acho que esse é o final de toda essa história, que a população conheça a história, como eu disse, a história da nossa cidade, a história viva da cidade, mas que está refletida também, tanto nos monumentos quanto na história dos que hoje já se foram. Eu acho que Campinas, no Brasil, está muito à frente, porque essa lei também vai potencializar esse trabalho que já vem sendo feito. Então a gente fica muito animado e a gente sabe que as pessoas, elas têm um pouco, às vezes, de preocupação, de medo, mas elas têm muita curiosidade. Então, a gente quer trazer a história viva de Campinas através dos motos. Recentemente, o Cemitério da Saudade também ganhou novas placas de sinalização turística que oferecem aos visitantes uma sugestão de roteiro de personalidades que poderá ser ampliado para outras temáticas. Populações do mundo inteiro muitas vezes vão às cidades visitar os locais onde estão enterrados personalidades que contam a história da humanidade. E nós temos em Campinas pessoas que merecem, e hoje Campinas já recebe visitantes turistas para vários túmulos, seja pela obra artística de artistas renomados, mas também pelas pessoas que estão ali enterradas. E também pode ser uma forma de estimular estudos e pesquisas nessa área, levando para esses ambientes escolas, pesquisadores, historiadores, que podem ajudar a contar a história da nossa cidade a partir desses locais. E este foi o Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê a qualquer momento aqui na TV Câmara Campinas. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece durante o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e novamente tem previsão de chuva que pode ser forte, mas rápida, aquela típica de verão e que pode trazer, portanto, estragos, inundações. Então, muita atenção, principalmente no fim da tarde, naqueles locais que já são conhecidos que tem alagamento. Vamos às temperaturas, porque o calorão continua, olha só. Já está aqui na minha tela, amanhã sexta-feira, 21 de fevereiro, mínima de 21 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.